Olá, tudo bem? Este é o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Confira os destaques desta edição. Consumismo. De que maneira esse transtorno atinge cada vez mais pessoas? Você vai saber quais são as principais causas. Esporte. Projeto atende a comunidade do Alto Tietê com atividades esportivas e culturais. Saúde pública. Saiba o que é a febre amarela, seus sintomas e como preveni-la. Você sabia que a terapia com animais pode ajudar no tratamento de crianças com autismo? Vamos mostrar de que maneira esse trabalho acontece. Conheça o projeto da Associação Nova Esperança, uma oportunidade às meninas que jogam futebol aqui na região. E no quadro Prata da Casa, a repórter Jéssica Gidorini recebe a jornalista Caroline Xavier para falar sobre assessoria de imprensa e mercado de trabalho. É agora no UMC Repórter. Você já ouviu falar em pessoas que compram em excesso? O consumismo, como é conhecido popularmente, pode se transformar em um problema de saúde, segundo especialistas. Saiba mais sobre esse assunto na reportagem de Jefferson Veras. Felicidade e alívio são essas sensações que costumam surgir após adquirir aquela compra desejada. No consumo desnecessário, as compras deixam de ser feitas por necessidade e são feitas por impulso, comprando cada vez mais e tendo mais gastos. E você? Gasta mais do que pode? Bom, hoje em dia eu consumo muito com vestuário e cabeleireira e também um pouco com dermatologia. Eu não gasto muito com roupa, com coisas de cosmético, assim, não me considero nem esse lado, mas já com alimentação eu não me privo das coisas. Eu gasto maior com comida, às vezes eu acabo excedendo um pouco com comida. Mais roupa, sapatos, essas coisas assim. E quando o consumismo pode ser considerado doença? O transtorno obsessivo-compulsivo, ele é um ritual que esse indivíduo desenvolve para aliviar um quadro de ansiedade exacerbada. Então, o fato de consumir faz com que ele se sinta menos ansioso. E a psicóloga alerta para as características de um consumidor compulsivo. Ela assume dívidas que ela não pode, assume compromissos, ela usa o cartão de crédito e acaba estourando o limite do cartão. Tem N pessoas que trazem na fala que ela compra coisas que ainda estão fechadas na gaveta, que não usa, que nem precisa, às vezes uma promoção, para você ver, né, a que ponto que chega essa questão do consumo. Eu vou numa loja e eu calço 37, mas o sapato que está em promoção é 38. Eu vou comprar o 38 para aproveitar aquela promoção por causa dessa questão do consumo e depois eu nem tenho como usar esse sapato, mas eu não podia perder aquela liquidação. O jeito é tentar fazer igual Beatriz, pesquisar antes de comprar. Sim, se você me vê no shopping, você talvez vai achar que eu sou uma pessoa consumista porque eu vou quase todo dia. Mas isso não significa que eu compre. Eu vou e faço um levantamento de preço, procuro as ofertas também, aí sim eu efetuo a minha compra. E agora vamos falar sobre esporte. Um projeto desenvolvido pela Associação Nova Esperança dá oportunidade às meninas que jogam futebol. Acompanhe de que maneira esse trabalho é realizado na reportagem de Leonardo Carlos. O futebol feminino foi uma das grandes sensações da Olimpíada do Rio, em 2016. As atuações da seleção brasileira geraram grande repercussão nas redes sociais. Entre os comentários, um assunto era quase unanimidade: a falta de apoio para as mulheres nesse esporte. Aqui em Mogi das Cruzes, esse incentivo aparece num projeto da Associação Nova Esperança, fundada e comandada pelo pedagogo Rogério dos Anjos. A Associação Nova Esperança é uma instituição que já existe há 19 anos. Com o futebol feminino, nós estamos fazendo 4 anos de trabalho. A intenção do trabalho com o futebol feminino era para incentivo às atletas, às meninas que procuravam do futebol masculino que tem na ANE. Com o início do trabalho foram aparecendo muitas meninas com o sonho mesmo de ser jogadora. Então fizemos um trabalho mais intenso, um trabalho com mais qualidade para melhorar o nível de futebol das meninas. E aí começamos a descobrir alguns talentos que já está chegando no alto nível do futebol. A situação do futebol feminino brasileiro ainda está longe do ideal. E para tentar mudar esse panorama,
a CBF fez uma mudança em seus regulamentos. A partir de 2019, os clubes que não possuírem uma equipe feminina não poderão participar da Copa Libertadores. Mesmo com a nova regra, pouca coisa mudou. Ainda falta organização, investimento e estrutura, mas nem todas essas dificuldades são capazes de tirar a vontade e o sonho dessas meninas. E o projeto social da ANI tem sido muito importante nesse caminho até a carreira profissional. Aqui são dados os primeiros passos daquelas que futuramente podem se tornar grandes jogadoras. A instituição ANI, ela consegue cumprir com o seu objetivo, que é ocupar o tempo dos jovens para não ficar ocioso. Esse é o objetivo primordial da Associação Nova Esperança. E depois vem a questão de realizar o sonho. Muitas atletas vêm com o sonho de ser jogadora profissional. Então o trabalho é feito com bastante intensidade mesmo e provocando que ela chegue até o alto rendimento. E aí a gente se realiza vendo ela chegando num time profissional e disputando um campeonato importante como o Campeonato Paulista. Como é o caso da Emanuele Vieira, de 16 anos, que defende o ZAC de Suzano no Campeonato Paulista e começou a jogar futebol quando ainda era criança, através de um incentivo familiar. Então, foi incentivo do meu pai. Desde pequena eu via meu pai jogando bola e eu sempre perguntei pra mim, por que eu não posso, por que não? Aí foi desde pequena com o incentivo do meu pai, brincando comigo, me incentivando, que foi começando essa história. Para a jovem lateral, o projeto foi importante para aprender muitas coisas. A principal delas ultrapassa as 4 linhas. Mudou muita coisa. Eu comecei a evoluir mais no meu futebol, porque eu só jogava salão. Aqui comecei a lapidar, me adaptar no campo. Ele me mostrou, além do futebol, mostrou o sentido da família, da união. Isso foi gratificante para mim. Quem também tem se destacado é a zagueira Simone, de 15 anos, que vem tendo a sua primeira oportunidade em uma competição oficial, pelo tradicional Juventus da Moca, uma experiência que a enche de felicidade. Nossa, tá sendo muito legal para mim, eu tô gostando demais, já tô tendo várias oportunidades e tá jogando num clube grande como o Juventus é uma grande alegria para mim. O que o futuro reserva para essas meninas, nessa profissão tão difícil e disputada, é impossível prever. Mas não há nada que a dedicação e principalmente o amor que elas têm pelo esporte não possa superar. E é uma coisa que eu amo fazer, eu não me vejo fazendo outra coisa senão jogar bola. É um amor, é uma paixão que nunca tem fim. E agora um alerta de saúde pública. A febre amarela é uma doença transmitida por mosquito, mas que pode ser combatida com a vacinação. Dores nas costas, no abdômen, febre, mal-estar e náusea são alguns dos sintomas. Veja como a doença se desenvolve e a melhor forma de preveni-la. Acompanhe a reportagem. Mais de 200 pessoas morreram no Brasil afetadas pela febre amarela. Já são mais de 15 estados com áreas confirmadas e mais de 59 cidades do estado de Minas Gerais em situação de emergência. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, a contaminação de febre amarela ocorre desde 1942, sendo transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor também da dengue, zika vírus e chikungunya. O médico infectologista Jean Gorinchain explica o que é a febre amarela e quais os causadores da doença. A febre amarela é uma doença viral transmitida por o mosquito. Nós temos várias formas de transmissão por vários mosquitos, seja a febre amarela que nós chamamos silvestre, seja a febre amarela urbana. Quando nós falamos de febre amarela silvestre, nós estamos falando de 2 que nós chamamos vetores, que são esses mosquitinhos, ou hemagogos ou sabetes. Quando nós falamos na febre amarela urbana, nós estamos falando do Aedes aegypti. Eles acabam levando um vírus, que é um RNA vírus, chamado da família flavivírus, e à medida em que esses vírus são inoculados através da picada, caem na corrente sanguínea, ou seja, caem no sangue e vão para vários locais. Um dos locais que é predileto para esse vírus, além do gânglio, é especialmente o fígado. Lá ele promove uma resposta que nós chamamos de resposta inflamatória, uma hepatite, e esta hepatite promove, entre outras alterações, o amarelamento dos olhos, o escurecimento da urina e o clareamento das fezes. Por isso, os sintomas caracterizam-se por dor no corpo, febre alta e repentina, dor nas juntas e, como disse, o amarelamento dos olhos e o escurecimento da urina. Por isso, a isso nós chamamos febre amarela. Mas será que as pessoas sabem quando tomar a vacina contra a febre amarela? Não.
Não sei. Não. Não. Não sei. Não sei. O médico conta quando se deve tomar a vacina e o porquê não tomar sem necessidade. A vacina ela deve ser elegível para aquelas pessoas ou que morem nas áreas que nós chamamos áreas endêmicas, são aquelas que moram em regiões em que já existam florestas com macacos contaminados, com mosquitos contaminados, assim como aquelas pessoas que estarão viajando para estes locais. O grande problema é que a vacina é formada por vírus vivo atenuado. Portanto, nem todas as pessoas podem tomar as vacinas. Aquelas mulheres que estejam grávidas, que estejam amamentando, pacientes idosos com idade superior a 60 anos, que tenham doenças cardíacas ou alguma contraindicação formal, não devem fazer uso das medicação, assim como aqueles que tenham algum problema, seja o uso do corticoide para tratamento de doenças pulmonares, corticoide para tratamento de doenças reumatológicas, ou façam uso de quimioterapia ou tenham AIDS. Portanto, nesses pacientes é proibido o uso da medicação, uma vez que eles podem desenvolver no que chamamos de febre amarela vacinal, induzida pela vacina. Aquelas pessoas que não estarão se dirigindo a essas áreas, elas não necessariamente precisam fazer o seu uso. Muito pelo contrário. O ideal é que não o façam nesse momento e posterguem para quando eventualmente estiverem se dirigindo para essas regiões. Então vai aí algumas dicas para se prevenir contra a febre amarela. Utilize redes mosqueteiras durante a noite, vista roupas compridas, use repelentes, evite as horas de maior ação dos insetos e elimine possíveis focos do mosquito. E ainda falando sobre saúde, você sabia que o autismo pode ser tratado por meio de terapia com animais? Esse trabalho é desenvolvido por alunos do curso de psicologia aqui da Universidade de Mogi das Cruzes. A repórter Evelyn Kamimura mostra pra gente. Acompanhe. A prática de terapia com animais é realizada pelo curso de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes, dentro do estágio de necessidades especiais a partir do 8º semestre. É uma técnica bastante recente, ainda pouco utilizada no Brasil, mas que surte muitos resultados. Os alunos se interessam bastante, acabam se envolvendo e alguns acabam até seguindo, né, pelo uso da técnica nos seus atendimentos futuros. A técnica de terapia assistida por animais ajuda no tratamento de crianças e adolescentes com diagnóstico do transtorno do espectro autista. A interação entre as crianças e os animais trazem benefícios que estimulam o desenvolvimento psicomotor, linguagem e competência social, facilitando o desenvolvimento das atividades terapêuticas. Para os pacientes, então, crianças com transtorno do espectro autista, as respostas vêm de forma muito mais rápida. Então, a presença do animal favorece a comunicação, o treino de habilidade social, e então eles aprendem, através do animal, a estender para o relacionamento com as pessoas. Então, comunicação, a percepção, né, atenção mesmo durante o atendimento. E aí são inseridas algumas atividades, alguns jogos lúdicos usando o animal. Os animais passam por um processo de seleção e treinamento constante, além de estarem com atestado de saúde em dia. Os animais, eles passam por um processo de seleção, de preferência escolhidos desde filhotes, passam por um treino com um psicólogo animal para poderem participar, né, do trabalho. Para os alunos, o estágio é uma oportunidade de abranger os conhecimentos e colocá-los em prática. É uma experiência muito rica para mim, como pessoa, tanto em lidar com as crianças com autismo, tanto essa experiência com o trabalho junto com os animais, a proximidade delas, o que eles agregam para as crianças. Então as pessoas conseguem se aproximar, no caso da pessoa que tem autismo, através dos animais. Esse contato é muito interessante. Para quem se interessou pelo projeto, a Clínica de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes fica localizada na Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, número 200, Centro Cívico, dentro do campus. O telefone para contato é o 4798-7133. Muito interessante esse tratamento, hein? É o nosso telejornal prestando serviços à população mogiana. Sem dúvidas, Evelyn. E o MC Repórter faz um rápido intervalo, mas voltamos logo. Até já!
Estamos de volta com o UMC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UMC. A UMC, por meio do Centro Poliesportivo, oferece atividade de esporte e cultura à comunidade, principalmente aos alunos de escolas públicas da região. Quer saber mais sobre essa oportunidade? Acompanhe na reportagem de Lucas Camargo. Todo mundo já sabe dos benefícios que o esporte traz à vida de uma pessoa, como melhorar a condição física e reduzir os riscos de doenças. Agora, agregar valores que façam a diferença na comunidade é o objetivo do projeto Social Inclusão pelo Esporte e Cultura, promovido pelo curso de Educação Física da UMC, sob orientação do professor e coordenador Luiz Perucci. O projeto surgiu numa iniciativa de uma professora do curso na época, que era a professora Rosemi, e do coordenador na época, que era o professor Zenon, para atendimento de crianças autistas. E aí foi transformado num projeto para atender a comunidade em geral, mas principalmente crianças em risco social, né, e de escola pública. Bom, as atividades oferecidas são atletismo, basquete, vôlei, dança e ritmo, balé, judô e taekwondo. Hoje a gente está em torno de 200 crianças e 120 mulheres, que a gente chama melhor idade. Os alunos do meu curso, especificamente de Educação Física, eles cumprem atividades complementares aqui se assim desejarem. O professor Luiz ainda explica a importância do projeto e das atividades físicas. Pensar de uma forma global, né? Eu podia falar especificamente, olha, aprende o esporte, aprende a modalidade, mas muito mais do que isso. Além dos valores do esporte que eles adquirem, como disciplina, socialização, respeito, cidadania em geral, né? E também afeta as famílias, porque são crianças que poderiam estar ociosas, na rua, sem atividade nenhuma, preocupando os pais, né? E eles estão aqui na universidade, estão tendo um complemento à educação deles e realmente isso aí tira eles de um risco social que eles estariam expostos se não estivessem aqui dentro. Criar hábitos saudáveis, porque os hábitos adquiridos aqui vão para o resto da vida. Então, de uma forma geral, a gente vai fazer com que a sociedade seja mais saudável, a gente faz com que diminua aí o impacto na saúde pública com essas doenças hipossenéticas que surgem mais tarde, obesidade, hipertensão, diabetes, são males que acometem a sociedade. Então essa parte educacional do hábito, essa aprendizagem é muito mais importante do que tudo, né? David Santos é um dos 30 monitores do projeto. Ele é um dos responsáveis em orientar o pessoal da melhor idade. Eu sou monitor da modalidade da melhor idade. Eu fico com o pessoal dos idosos, né? No caso, eles trazem os seus netos para cá para fazer os esportes coletivos e ficam para realizar atividade física. É de extrema importância tanto para a questão fisiológica do corpo quanto para motivacional. Geralmente, quando a gente trabalha com os idosos, a gente sempre vê isso. Eles têm muito tempo ocioso e aqui eles conseguem, além de fazer um bem para o seu corpo, fazer o bem também para a sua mente. Ele também explica a importância do projeto. Esse projeto, ele faz com que a gente aprenda, tenha a vivência mesmo em aula. E a gente tem que ter essa experiência, essa vivência em prática mesmo, para que a gente possa ser um excelente profissional no futuro. Cibele Tavares conta como conheceu o projeto e como ele mudou a sua vida e os seus hábitos. Eu já conheço o projeto tem 5 anos. Mas eu vim através da minha irmã, que ela participa desse projeto já tem 14 anos. Aí a minha irmã veio, falou para a família, eu consegui, assim que a minha filha fez 5 anos, eles já chamaram e eu estou aqui. Né? Eu e minha filha, a gente adora. Cibele não praticava nenhuma atividade até conhecer o projeto. Ela fala o que melhorou em sua saúde e o seu bem-estar. Aqui me incentivou bastante, né? Eu já tenho 46 anos. Depois que eu comecei a vir aqui, os professores conversam bastante com a gente, eles são bem atenciosos, a minha saúde melhorou bastante. Eu participo da dança, da apresentação que a gente faz, a minha filha também participa. Eu tenho vontade hoje em dia de fazer mais assim teatro, colocar minha filha em outras danças. Então aqui abriu a minha cabeça, que quanto que é importante o esporte. Então agora não tem desculpa para ficar parado. Você que se interessou pelo projeto, é só comparecer até o Centro Poliesportivo da Universidade de Mogi das Cruzes, que fica na rua Delfino Alves Gregório, número 767, no bairro Vila Mogilar, em Mogi das Cruzes, e fazer a sua inscrição.
Muito bacana esse trabalho em prol da comunidade. Não é verdade, Evelyn? Com certeza, Lucas. E falando em oportunidade, chegou a hora do quadro Prata da Casa, aquele momento em que nossos alunos ou ex-alunos falam sobre suas rotinas no mercado de trabalho. A repórter Jéssica Gidorini conversa com a Caroline Xavier, jornalista formada aqui mesmo pela UMC. Acompanhe. Olá! Hoje, a Prata da Casa recebe a jornalista Caroline Xavier, formada pela UMC em 2015 e que atualmente trabalha como assessora de imprensa numa secretaria do governo do estado de São Paulo. Ela vai falar um pouco mais sobre a vida acadêmica e profissional. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Carol, para começar, conta um pouco como é a rotina de uma assessora de imprensa. Bom, a assessoria de imprensa não tem muito uma rotina, né? Porque lida muito com gerenciamento de crise. Mas, assim, o que eu posso considerar como rotina, a gente solta releases, faz o follow-up, acompanha algum dos nossos porta-vozes nas entrevistas, eventos. O que a gente pode considerar como rotineiro é isso, mas cada dia é um dia. Então, cada dia tem uma coisa nova, acontece uma coisa nova, então não tem muito, né, para dizer assim, olha, hoje a gente vai fazer isso. Cada dia é uma surpresa dentro da assessoria de imprensa do governo, né? Que como a gente tem muitos projetos dentro de uma secretaria, então cada dia a gente fala de vários tipos de segmento. Então, tem saúde, tem educação, então por isso não tem uma rotina. Quais seriam, na sua concepção, os maiores desafios dessa profissão, dessa área específica da assessoria? Hoje em dia, como eu já estou bem adaptada dentro do meu ambiente de trabalho, maiores eu já consegui ultrapassar, mas no começo era muito difícil essa parte de adaptação, de você ver como que é a dinâmica do trabalho mesmo, né? Porque como não tem uma rotina, sim, não tem como você saber o que vai acontecer amanhã, então isso assusta, como tudo, né, que é novo me assustou um pouco, mas conforme, né, os dias foram passando, os anos foram passando, você aprende e consegue tirar de letra a gerenciar a crise e tudo mais. E por que você escolheu especificamente essa área do jornalismo? Já era algo que você aspirava ou aconteceu ao acaso? Então, antes de entrar na faculdade, assim, quando eu pensei em fazer jornalismo, uma das principais áreas que eu queria conhecer, pelo menos, era assessoria de imprensa. Quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que eu até comentava com as meninas, né, com as minhas amigas, que eu gostaria de até criar uma agência de assessoria no futuro, tal. Eu já tinha esse interesse, mas antes de entrar na assessoria de imprensa, eu passei por outras áreas. E realmente, por ter passado por outras áreas e ter, por último, entrado na assessoria de imprensa, é a área que eu gosto e que eu pretendo trabalhar o resto da minha vida, assim, é o que eu tenho prazer de fazer mesmo. E enquanto aluna, você enfrentou alguma dificuldade no mercado de trabalho? Era difícil você conseguir estágio, alguma oportunidade? Nossa área, infelizmente, é uma área que não é tão valorizada. Então, não tem muitas vagas. E quando tem vagas para estágio, eles te pedem experiência, né? Então, isso é a grande dificuldade. Você entrou na Secretaria do Governo como estagiária ou você entrou depois de formada? Não, entrei como estagiária, fiquei quase 2 anos como estagiária e quando eu terminei a faculdade eu fui efetivada. E depois que você foi efetivada, você teve que se adaptar de alguma forma ao trabalho para agora você ser uma profissional da área e não mais uma estagiária? Na verdade não, porque eu nunca fui, assim, desde o começo eu nunca fui tratada como só uma estagiária. Eu mostrei para minha chefe, para minha coordenadora, que eu podia fazer que eu podia fazer além do que uma estagiária faz. E foi por isso que eu consegui, eu acredito, né, que foi por mostrar esse interesse que eu poderia ir além, que eu consegui a oportunidade de ser efetivada. Mas, assim, foi uma coisa que eu me desafiei, que eu fui lá, falei para minha chefe, o que você, né, acha disso, daquilo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. O diferencial que me fez estar hoje na secretaria. E existe toda essa polêmica de que jornalista não precisa de diploma, qualquer um pode ser jornalista. Então, eu queria que você falasse o quão importante foi para a sua vida profissional ter cursado uma faculdade. A faculdade me trouxe toda a base para eu conseguir todos os estágios. Se eu não tivesse a faculdade, eu não teria entrado como estagiária nos lugares. E aqui, né, estudando aqui, eu
conseguir, além da base, fazer as coisas, né? Os projetos que tem dentro da faculdade ajudou muito para você sair, né, da zona de conforto, você pensar fora da caixinha, você conseguir ir para um mercado de trabalho mais preparado. Lógico que o mercado de trabalho ele é diferente. O mercado de trabalho você precisa se desafiar cada dia mais, ir lá, dar cara para bater mesmo. Mas sem uma base, você não tem confiança para fazer esse tipo de coisa. Então, para mim, a faculdade, tudo que eu fiz dentro da faculdade foi essencial para ser a profissional que eu sou hoje. Carol, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Voltamos aos estúdios do UMC Repórter. Obrigada, Jéssica. E esta edição do UMC Repórter fica por aqui. Para assistir esse telejornal na íntegra, acesse facebook.com/UMC Repórter. Até a próxima. Até!